Para nós darmos início ao culto nessa noite, irmãos. Vamos ficar todos de pé nesse instante para nós orarmos ao nosso Deus. É tipo um medleyzão. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus único e trino, Deus fiel das promessas e dos cumprimentos, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor, porque tu reinas sobre a história, sobre o cosmo, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo, cujo sangue nos adquiriu para ti, nos trouxe para ti. Te agradecemos, ó Deus, pela mensagem do Evangelho, libertadora, salvadora, que traz, Senhor, esperança segura e certa. Opera neste lugar, nessa noite, faz abundante a tua graça, fala aos nossos corações. Nesse instante nós clamamos pela vida do irmão Ayrton, Senhor, para que o Senhor lhe dê fortaleza, consolo, força, graça, para que, meu Deus, o problema de saúde de que ele está sofrendo, meu Pai, seja sanado sem maiores consequências, maiores intervenções no seu corpo. Que o Senhor seja com ele e lhe dê graça. A tua igreja concordemente clama e oramos assim e suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hino de número 377 do cantor cristão. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus.
Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe nosso culto, louvor e adoração. Recebe, Senhor, a nossa devoção. Recebe, Senhor, a consagração das nossas vidas. Também os dízimos, as ofertas que trouxemos à tua casa. Que o Senhor abençoe aquele que dá com alegria. Que o Senhor faça prover para aquele que participa, Senhor, com o mundo material dos bens espirituais. Que o Senhor possa ser com cada um neste momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bem, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos continuar a louvar ao nome daquele que é digno de todo louvor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, para a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Antes eu te conhecia, já ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, já ouvi falar,
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És digno, ó Pai, és digno, ó Pai, de receber louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És digno, ó Pai, és digno, ó Pai, de receber louvor. Te exaltarei, darei o meu louvor. Hosana, Hosana, Hosanas ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosanas ao nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro. Declaramos as tuas maravilhas, teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, teu Espírito se manifestará nesses dias,
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Canta a igreja. Te louvamos, ó. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Muito obrigado, Deus. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus.
As crianças já podem ir ao culto das crianças. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos e celebramos o Teu nome, os Teus feitos, as Tuas obras, a Tua misericórdia, a Tua graça infinita. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, torna a Tua palavra para nós um livro aberto. Abre o nosso entendimento e nos revela o Teu querer, a Tua vontade, o Teu plano, o Teu desígnio salvador. Que o Senhor fale conosco, chame vidas ao arrependimento. Ó Pai, que Teu Santo Espírito traga quebrantamento e venha contristar, segundo Deus, para produzir o arrependimento que conduz à fé, que se agarra às promessas do Evangelho, que invoca Jesus Cristo para a salvação da alma. Que vidas nessa noite passem da morte para a vida, passem das trevas para a luz. Nós suplicamos por salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. Aos Efésios 2, a partir do versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Podeis assentar. O versículo 18 que lemos, irmãos, traz uma descrição belíssima da igreja, do povo de Deus. Igreja não é um edifício. A palavra igreja vem do grego eclésia, quer dizer os chamados para fora. Era um termo utilizado na Grécia Antiga para convocações, quando as pessoas saíam de casa para se reunirem em assembleia, numa praça, no caso de Atenas, na Ágora, que era a praça de Atenas. Então a igreja é uma comunidade, é um povo, no nosso caso, separados deste mundo, dos valores que o norteiam, por uma convocação de Deus, para sermos um povo separado, um povo que serve ao Senhor. E aqui, como disse eu, no verso 18, nós temos uma descrição belíssima, porque ela associa a igreja com o Deus triuno, com o Deus trino, mostrando assim que Deus, em sua manifestação como Pai, em sua manifestação como Filho, em sua manifestação como Espírito Santo, Deus em sua tripla manifestação está envolvido na nossa salvação, na nossa redenção, na formação da igreja, desse povo comprado pelo sangue de Jesus, resgatado do mundo para ter cidadania celestial. Diz assim o verso 18: porque por ele, isto é, por Jesus, ambos quer dizer judeus e gentios, os judeus que estavam no pacto da lei e os gentios que estavam sem Deus no mundo, como diz
outras passagens, porque por ele ambos os povos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A igreja, portanto, não se caracteriza por uma condição racial, por uma linhagem física. A nação de Israel no Velho Pacto tinha uma condição de existência ligada à linhagem carnal. Os judeus eram os descendentes de Abraão, mas no Novo Testamento, a igreja, ela compõe-se de judeus e de gentios indistintamente. É um povo dentre os povos. Diz o verso 19 que nós, que somos gentios, que não havíamos estado na aliança da lei que por meio de Moisés Deus celebrara com Israel, nós não somos mais estrangeiros em relação à aliança de Deus, nem forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus, portanto, agora tem um povo que não se define pela origem em um patriarca, que não se define por uma região geográfica, mas Deus agora tem um povo dentre os povos, um povo em quem não há judeu e nem gentio, de dois povos, ou de duas condições, ser judeus e gentios, que são muitos povos. Deus fez um novo homem, o corpo de Cristo, a igreja, o povo eleito, como diz a Escritura Sagrada. E diz aqui que ambos, judeus e gentios, agora temos acesso ao Pai por meio dele, por meio de Jesus. É claríssima a mediação exclusiva de Jesus. Ele dissera em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus nunca disse, ide a este ou aquele, mas disse, vinde a mim. É por ele, é por intermédio dele, que nós temos acesso ao Pai, que somos reconciliados com Deus, como diz Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo entrado a esta graça de ser aceito, justificado, está em paz com Deus, diz o verso 2, pela fé. Tendo entrado a esta graça pela fé, e na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, habitados por um mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. A igreja é uma comunidade de pessoas separadas do mundo, em quem habita o Espírito Santo, que está unida porque invoca Jesus como Salvador, e por meio dele está reconciliada com o Pai. Portanto, aqui alude-se a toda a Trindade divina, para explicar como nós estamos agora recolocados em outra posição diante do Senhor. Éramos perdidos, éramos separados de Deus, éramos por natureza filhos da ira, mas agora nós que por Jesus chegamos ao Pai e somos habitados pelo Espírito Santo, independentemente de nossa origem física, somos um povo que serve a Deus. O versículo de número 20 diz assim, edificados. Pedro, em sua epístola, compara-nos com pedras vivas de um edifício, ou seja, com tijolos. Nós somos comparados a tijolos, a pedras de construção, colocadas umas sobre as outras, sendo edificados, formando um edifício.
no qual Deus mora através do Espírito Santo. É interessante como as pessoas terminaram por tomar a ilustração bíblica para realmente chamar de igreja ao edifício físico, onde o povo de Deus se reúne. Mas não é este o conceito bíblico. A igreja são as pessoas resgatadas, unidas pela graça e pela salvação. Porém, ilustrativamente, nós somos comparados a um povo, e cada um uma pedra, um tijolo desse edifício espiritual, não físico, onde Deus habita através do Espírito Santo. Diz então o verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso quer dizer, pastor, que pessoalmente os apóstolos são o alicerce da igreja? Não. O alicerce da igreja é essa pedra principal da esquina, aqui referida, é Jesus Cristo. Ele é a rocha fundamental. O fundamento dos apóstolos e profetas, de que fala aqui, não quer dizer os apóstolos e profetas como eles pessoalmente sendo fundamento, mas do fundamento que eles lançaram. O fundamento é de apóstolos e profetas porque foi colocado por eles, porque foi posto por eles. Que fundamento é esse? É a palavra de Deus. Os apóstolos foram o órgão da revelação de Deus neotestamentária. Os escritores do Novo Testamento ou foram apóstolos ou foram pessoas que estiveram sob a mentoria de apóstolos, como Lucas, que esteve sob a mentoria de Paulo, como Marcos, que esteve sob a mentoria de Pedro. Os apóstolos foram o instrumento pelo qual aquilo que nós chamamos de Novo Testamento foi transmitido a toda uma geração de crentes. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios 3, falando dele próprio, que é um apóstolo. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, capítulo 3, verso 1, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, ou seja, a presente dispensação, a era da igreja, onde o evangelho é proclamado para a salvação a todos os povos, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, na dispensação da graça, tem sido revelado pelo Espírito, note, como diz lá no texto anteriormente lido, aos seus santos apóstolos e profetas. A revelação neotestamentária, que rege a igreja, a vida do povo de Deus, na dispensação da graça, trata-se de algo que outrora esteve oculto, mas que agora foi revelado através dos santos apóstolos e profetas. Esses profetas não são os do Velho Testamento. Se fossem, eles deveriam ter sido mencionados antes dos apóstolos, não após eles. Esses profetas eram profetas também que existiram na igreja primitiva enquanto o texto neotestamentário foi produzido. Os apóstolos sabiam das informações, sabiam da doutrina, do que está hoje contido no texto do Novo Testamento, porque aprenderam diretamente de Jesus. Mas ainda que tenham aprendido de Jesus, o Espírito Santo lhes clareou o que Jesus a eles disse. Jesus disse: há muito que tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora, falando que o Espírito Santo, então, quando viesse,
mostraria a eles as coisas que haviam de vir. Daí termos no Novo Testamento o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Ensinaria o Espírito Santo a eles todas as coisas. Daí nós temos as epístolas e traria a eles lembrança do que antes lhes havia sido dito. Daí porque temos os evangelhos e o livro de Atos. Portanto, eles foram os órgãos da revelação, os apóstolos. Os profetas, entretanto, eram pessoas que por uma revelação direta, não por terem convivido com Jesus, sabiam sobre o que pregar. Lhes vinha uma revelação doutrinária, um conhecimento daquilo que era para ser proclamado. Mas eles eram testados por correspondência com os apóstolos, que tinham a última palavra. Por isso que João fala na sua primeira epístola: muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Quem nos ouve, ou seja, nós apóstolos, é de Deus. Quem não nos ouve, não é de Deus. Esse ministério profético aqui não se confunde com o dom carismático de profecia, ainda vigente, que é não para informação doutrinária, mas para consolação, edificação e encorajamento. Esses profetas eram instrutores da palavra, que conheciam aquilo que deveriam ensinar por uma revelação direta do Espírito Santo, mas só eram reconhecidos como tal a partir da coincidência de sua mensagem com a dos apóstolos. Como os apóstolos só eram 12, Deus levantou esses profetas para terem mais instrumentos para trazer a revelação neotestamentária, até que nós tivéssemos o texto pronto. Hoje em dia, nós não temos mais o ministério apostólico como órgão da revelação, porque a revelação foi concluída. Como diz João no Apocalipse: se alguém tirar dali alguma coisa, lhe será tirada a parte na árvore da vida. Se alguém lhe acrescentar, serão acrescentados os flagelos que ali estão. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que ouve os apóstolos. É uma igreja que segue a Escritura, o que eles nos deixaram. Não é que Deus simplesmente revogou o ministério apostólico, é que o objetivo de ele existir se conclui com a escrita do Novo Testamento. O que eles tinham para fazer, transmitir a revelação, o fizeram, nos deixaram a Bíblia pronta, terminada. Então o apóstolo fala do mistério que esteve oculto noutros tempos, mas que agora se manifestou aos santos apóstolos e profetas. Esse mistério revelado através da boca de apóstolos e profetas é o fundamento da edificação da igreja. Isso quer dizer que a igreja está baseada na palavra de Deus. Isso quer dizer que a igreja está baseada no Novo Testamento, edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sobre aquilo que foi revelado a eles. A Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Esse texto resolveu muitas coisas no século XVI. No século XVI, o catolicismo romano ensinava que a igreja é o fundamento da palavra de Deus, e não a palavra de Deus o fundamento da igreja. Diziam os romanistas que a igreja institucional havia definido quais livros do Novo Testamento eram canônicos. Então ela dera ao mundo a Bíblia. Mas a verdade é que a escritura do Velho Testamento não nos veio pela igreja, mas pelos judeus, pelos profetas. Os escritos apostólicos, eles foram lidos nas igrejas antes de qualquer concílio para reconhecê-los. Eles não passaram a ser palavra de Deus quando foram reconhecidos, eram desde o princípio. Eram palavra de Deus antes de serem escritos na boca dos apóstolos. E eram palavra de Deus antes de os apóstolos saberem, quando Jesus lhes transmitiu. Então a palavra veio de Jesus, passou pelos apóstolos e chegou a toda a comunidade da igreja. A Escritura é anterior à igreja. A palavra de Deus é anterior à igreja. Mas a doutrina romanista medieval
sustentava que a igreja vinha antes para dizer que só a igreja pode interpretar a Bíblia. A lógica era essa: se a igreja produz a palavra, então só a igreja pode dizer o sentido da palavra. E a escritura era utilizada mais para legitimar as coisas que a igreja já vinha fazendo, muitas delas erradas. Nunca se poderia arguir a Bíblia contra a igreja, porque a igreja precedia a Bíblia na visão deles. A igreja é que conduzia o significado da Bíblia. E obviamente era sempre a Bíblia interpretada de acordo com os interesses da instituição romana, da igreja romana medieval. Mas a reforma trouxe à tona algo que os anabatistas por muito tempo, eles que nunca se uniram ao momento em que a igreja se tornou essa grande instituição, quando se aproximou do poder político do Império Romano, os reformadores falaram aquilo que os anabatistas já há muito diziam, eles que nunca tiveram parte no romanismo. Eles disseram no século XVI, que o texto aqui é claro: a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. A palavra de Deus, revelada por meio de apóstolos e profetas, o Novo Testamento é o fundamento da igreja. Logo, é a regra de fé e de prática da igreja. Não é a Bíblia que tem que se conformar com a instituição, é a instituição que tem que se conformar com a Bíblia. Daí a palavra reforma, recolocação na forma. A Bíblia não é um instrumento para legitimar o que o poder religioso vem fazendo. É um instrumento para denunciar os abusos e conformá-lo à condição correta. A igreja é que está fundamentada na palavra. A revelação dada a apóstolos e profetas é a base da igreja. Por outro lado, irmãos, fica claro aqui que ela é a nossa única regra de fé e de prática, a Escritura Sagrada. É ela que dá à igreja sua legitimidade. Mas o texto diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, dentro dessa revelação neotestamentária que veio a apóstolos e profetas, que aqui é colocado como um fundamento para a edificação da igreja, o centro é Jesus. A igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, a revelação que a eles foi dada. E nessa revelação e nesse fundamento, Jesus é o tema que dá estrutura, é o tema central. Jesus é a principal pedra da esquina. Então a igreja está fundamentada sobre a Bíblia, da qual Jesus é o centro. O fundamento último da igreja é a pessoa bendita de Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Aliás, Jesus já era mesmo o centro da revelação no Velho Testamento. Jesus disse aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Todos os livros do Velho Testamento apontam para Jesus. No Gênesis, ele está prometido como descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. No restante do Pentateuco, ele aparece representado nos múltiplos sacrifícios da lei, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nos ofícios sacerdotais, ele é o sumo sacerdote da nossa fé. Nos profetas, Jesus aparece como o rei que advia, o servo sofredor, o desejado das nações, o descendente de Davi, o pastor. No livro de Salmos, ele também está descrito como o pastor que cuida das ovelhas, como aquele que seria traspassado. Sua agonia na cruz está profetizada no livro de Salmos. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Em Eclesiastes e Provérbios, ele é a sabedoria.
Jesus está em todo o Velho Testamento, mas ele também é o assunto máximo do Novo Testamento. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o homem ideal. Em João, é o verbo que se fez carne. Nas epístolas, é o primogênito dentre os mortos, o cabeça do corpo. No livro de Atos, ele aparece como o Senhor da igreja e da história. E no Apocalipse, ele é o cordeiro que foi morto, mas vive, é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o assunto da Bíblia. As boas novas do Evangelho dizem respeito a isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, diz Paulo em 1 Coríntios 15, consiste nisso, em que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Ele há de voltar. Agora ele está à destra de Deus e intercede por nós. Com o seu sangue, para aquele que se arrepende e crê, ele purifica de todo o pecado. Ele é aquele por cuja justiça somos justificados diante de Deus, por cujo sangue temos a remissão de pecados. É o assunto da Bíblia, é o coração do fundamento de apóstolos e profetas, é a pedra angular, é a principal pedra da esquina, é a rocha fundamental. Ser da igreja não é só participar de um rito batismal, receber um cartão de membro, frequentar um prédio. Ser da igreja, aquela igreja espiritual, que Deus enxerga com os seus olhos como a noiva de Jesus Cristo, que Jesus virá nas nuvens para buscar antes que venha a grande tribulação. É da igreja aquele que se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, e se assume com a identidade cristã como um discípulo de Cristo, confiando no sacrifício perfeito que ele fez na cruz, invocando-o para se apoderar do que ele comprou, as nossas vidas, para que seja Senhor da nossa existência, reconhecendo que ele pagou o preço da nossa redenção. É dessa forma que nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz deste mundo, para sermos da igreja, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Jesus é a principal pedra da esquina. Entendido isso, inclusive fica claro o controverso, ou aparentemente controverso texto de Mateus 16, que a igreja romana usa para dizer que a igreja está fundada em Pedro e que deve o Pedro ter sucessor na figura do Papa. Na verdade, afirmar uma sucessão para Pedro já é uma extravagância, porque ainda que o texto dissesse que Pedro era o fundamento da igreja, nada fala sobre Pedro ter um sucessor. Mas lá não se quer dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Veja o contexto. Jesus pergunta aos discípulos. Ele diz: uns dizem que eu sou Elias, que voltou. Outros dizem que eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Ou seja, os que não estão comigo, os que não são dos meus discípulos, os de fora, têm essas concepções acerca de mim. E para vocês, quem eu sou? O que Jesus queria com essa pergunta era dizer o seguinte: o mundo tem essa concepção de mim. O que é que faz de vocês separados do mundo, distinto? O que é que faz com que vocês sejam um povo que vai romper com eles? E Pedro, tomando a frente dos demais, no seu temperamento impetuoso, falou o que estava no coração de todos eles. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que esse relato está em Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos e Lucas, para aí. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terminou. O bom entendedor já sabe. O que nos distingue do mundo é que para o mundo Jesus pode ser um bom mestre, um profeta, um morto que ressuscitou do Velho Testamento.
Mas para nós, crentes, Ele é o Filho de Deus que se fez carne para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos e Lucas terminam aí, mas Mateus acrescenta mais. Mas o que Mateus diz em seguida não traz nova informação. Por isso que Lucas e Marcos não trazem o que em Mateus continuou. O que Mateus traz é Jesus reconhecendo que Pedro disse uma verdade. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu és feliz no que tu disseste. Jesus não quer tanto falar de Pedro, mas do que ele disse. Ele disse: quem te revelou isso? Que eu sou o Filho do Deus vivo? Não foi carne nem sangue. Não foi olhando para a minha aparência. Jesus não parecia diferente de um homem comum. Era um carpinteiro de mãos calejadas. Quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus não estava falando de Pedro, estava falando do que Pedro disse. E então Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro é um termo masculino no grego. Petros significa uma pedra pequena, como um tijolo, uma pedra dessas que pode servir para edificação. Ele diz: tu és uma pedra pequena, um Petros. Mas sobre esta pedra, aí é outra palavra, um termo feminino, pedra, que vem de Petra em grego, é uma rocha, uma base sólida, um fundamento. Jesus diz: tu é um tijolo do edifício. Mas sobre esta rocha aí que saiu da tua boca, que tu falaste, ou seja, o próprio Cristo confessado, reconhecido e revelado como Filho de Deus, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, tu és um tijolo no edifício, mas a tua confissão, a revelação que tu tiveste, a descrição que tu deste de quem eu sou, o conhecimento disso, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. O que nos faz igreja é porque nós conhecemos Jesus. Não por meio de carne e sangue, não como personagem histórico, mas nós o conhecemos por revelação do Evangelho. Nós conhecemos a Jesus por iluminação do Espírito Santo. Nós conhecemos que Ele é o Filho de Deus. Este é um conhecimento, meus irmãos, relacional, pessoal, que não nos permite voltar atrás na nossa jornada. Por isso, uma vez Jesus pregou em João capítulo 6, e muita gente foi indo embora achando duro o discurso dele, e os discípulos disseram: Senhor, esse teu discurso está duro demais, por isso que estão indo embora. Jesus disse: e vocês querem ir embora também? E naquele momento mesmo Pedro falou de novo: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Quem tem essa revelação não retrocede, não tem outro lugar para ir, não tem outro a quem recorrer, porque já conhece que Jesus é inigualável, é singular, é único e todo suficiente Salvador. A igreja está fundada sobre Jesus, que é manifesto no fundamento de apóstolos e profetas, que é manifesto neste livro, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Paulo também nos explica isso em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Coríntios 3. Paulo diz assim, versículo 9: porque nós, os pregadores, somos cooperadores de Deus, e vós, a igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Note, Paulo não está dizendo que ele é o fundamento, ele está dizendo que pôs o fundamento. O fundamento é esta mensagem, o fundamento é a palavra. Paulo era um pregador, ele pôs o fundamento, ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. Quando lá fala fundamento dos apóstolos e profetas, é o fundamento que eles lançaram, não são eles, é o que eles lançaram.
Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele pôs o fundamento que é a palavra, mas a palavra trata de Jesus. Jesus é que é o fundamento sólido. É o fundamento sólido. A palavra de Deus é fundamento na medida em que ela revela Cristo. Há uma palavra de Lutero que eu nunca me esqueço. Lutero diz: se você lê a Bíblia, verá que por excelência a palavra de Deus é Jesus. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo, Jesus é o verbo. A Bíblia nós chamamos de palavra de Deus porque Jesus está aqui. Ela é a palavra de Deus por derivação. Ela é porque Jesus está aqui, porque Jesus fala aqui. Então Paulo diz: eu lancei a palavra. E essa palavra é centrada em Cristo, revela Cristo, porque não há outro fundamento, fundamento direto, fundamento por excelência. A Bíblia o é porque o revela, Ele é porque Ele é mesmo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja não é a personalidade cativante do pregador. O fundamento da igreja não é a eloquência do pregador, a sua capacidade retórica, não é a pessoa de Pedro, não é a força de uma tradição. O fundamento da igreja é Jesus. O que faz a igreja é um povo que ama e serve o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim no versículo 5 de 1 Coríntios 3: pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Paulo pregou e Apolo continuou o trabalho dele naquela região. E Paulo diz: olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que faz prosperar a palavra em nosso coração, que deve ser glorificado. É Jesus a quem a palavra revela, que deve ser glorificado. Agora, irmãos, os apóstolos foram cuidadosos, até porque estavam sob inspiração do Espírito Santo, para não sair uma linha da verdade. Quando escreveram por inspiração e com fidelidade. Por isso que 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Mordomo é o dispenseiro, é o que tira da dispensa a coisa certa na hora certa. Paulo diz: o que se requer do dispenseiro é que seja fiel, é que transmita a mensagem dada com fidelidade. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Note, ele quer dizer que foi um transmissor fiel. Exatamente aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu passei. Não acrescentei, não diminuí, transmiti. Lá em João, no capítulo de número 17, a Bíblia diz-nos o seguinte: João 17, versículo 14: dê-lhes a tua palavra. Ou seja, aos 12, ele está orando pelos discípulos, pelos 12 apóstolos. Dê-lhes a tua palavra, quer dizer, revelou a eles. A revelação neotestamentária: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se você ficar com essa palavra, o mundo vai lhe odiar. Ela separa, como diz o verso 17, aí santifica-os, quer dizer, separa-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo que não quer se converter se incomoda com essa palavra. Aí Jesus diz assim no versículo de número 20: e não rogo somente por estes, ou seja, pelos apóstolos, a quem ele deu a palavra, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, pelos demais que virão. Inclusive uma tradução mais exata aqui não é
por aqueles que pela tua palavra, mas por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Jesus pregou aos apóstolos e os que viriam depois creriam pela pregação apostólica. Jesus disse: eu oro por eles e oro pelos que vão crer pela pregação deles. Aí ele diz no verso seguinte, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Por que ele diz para que todos sejam um? Porque a mesma palavra que ele deu aos apóstolos será a mesma palavra que os apóstolos pregarão. Eu oro por eles que vão crer pela minha palavra, e eu oro por aqueles que vão crer pela palavra deles, porque a palavra deles vai ser fiel à que eu dei para eles. De maneira que eles e os que virão a ser crentes pela pregação deles serão com eles um. Crerão pela mesma palavra, sendo que eles ouviram da minha boca, os que virão ouvirão da boca, os que virão ouvirão da boca dele, mas serão todos um. Na mesma palavra, na mesma base, no mesmo fundamento da palavra. Mas o tema da palavra é Jesus Cristo. Ele é o assunto da Bíblia. Veja o que a Escritura diz em Atos, no capítulo de número 8. Em Atos 8, nós temos a evangelização de um etíope, eunuco. Diz aqui a Bíblia em Atos 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Este homem etíope, mordomo da rainha dos etíopes, lá da África, vinha nessa jornada, e ele tinha consigo uma porção do Velho Testamento, o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: se aproxima desse carro aí. E diz aí o texto, versículo de número 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como ele só tinha o profeta Isaías e não sabia dos acontecimentos do Novo Testamento, já consumados, a morte e a ressurreição de Cristo, ele não teria como compreender o texto, ele não tinha a revelação completa. E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era esse: foi levado, é um texto sobre Jesus, lá do profeta Isaías, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Note, Filipe começou nessa escritura, foi só o começo, porque ele circundou por toda parte do Velho Testamento para anunciar Jesus. Pregar o evangelho é pregar Jesus a partir da escritura. O assunto da escritura é Jesus. Começando por essa escritura, falou de que? De Jesus. É o assunto da Bíblia, é Jesus. Por isso um crente que ama Jesus ama esse livro, porque foi nesse livro que ele encontrou Jesus como seu Salvador. Foi nesse livro que ele encontrou a revelação de Cristo. Jesus é o assunto da Bíblia. Pregar a palavra de Deus é pregar Jesus. Uma vez chegaram para Spurgeon e disseram: Spurgeon, você nos ensina que quando formos pregar nós temos que apresentar Jesus, mas se o texto da escritura que nós formos pregar não falar diretamente de Jesus, como é que a gente vai pregar sobre Jesus? Ele diz: dê um jeito, corra para lá, para cá, vá para cima, para baixo, una esse texto com o outro, mas chegue a Jesus, porque pregar o evangelho é falar de Jesus. Esse homem entendeu isso tão claramente, que foi à Inglaterra uma pessoa que ouvira falar tanto de Spurgeon como de outro pregador muito eloquente. Diziam que eram os dois grandes pregadores da Inglaterra.
Ele foi a um culto em que um pregava e foi ao culto em que o outro pregava. E quando alguém o entrevistou, lhe indagou, depois de ele ter ido aos 2 cultos, como teria sido a pregação de um pregador e a pregação do outro, ele disse: bem, o primeiro pregador, que não era Spurgeon, eu ouvi, e eu fiquei impressionado com a capacidade retórica, com a eloquência dele, com o tom de voz, com a sequência lógica dos pensamentos. Eu saí de lá dizendo: que homem para falar bem, que retórica, que eloquência. E a pessoa disse: quando você foi ouvir Spurgeon? Ele disse: bem, eu nem me lembro mais dele, eu só me lembro que quando eu saí de lá eu fiquei dizendo: que Jesus maravilhoso, que Jesus glorioso. Pregar o evangelho é apresentar Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, é a principal pedra de esquina, é o assunto da Bíblia. E então, lendo em diante, versículo 35, releio: então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Não foi Filipe que o convidou para ser batizado, não. Ele estava tão maravilhado com Jesus que quando a carruagem passou em frente a um lugar que tinha água, ele disse: para aí, tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? E disse Filipe, versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. Note, não é só crer em Jesus, é crer com o coração e não só com a cabeça. A mente pode assentir e reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é alguém que morreu por nós há 2000 anos. A mente pode reconhecer doutrinas e fatos. Os demônios acreditam que Deus existe e não podem deixar de acreditar, ou estiveram já junto a Deus e estremecem. É um assentimento, é um fato inequívoco. Mas o crer da Bíblia é com o coração. O coração na Bíblia não é a mente, não são as emoções, não é a vontade, é o que está antes de tudo isso. É o que comanda tudo isso, assim como o coração físico é o que bombeia sangue para toda a parte restante do corpo. O coração espiritual, ele está antes da vontade, das emoções, está antes do intelecto. Aquilo que está no seu coração vem à sua mente, inclina a sua vontade, incendeia as suas emoções. O coração é de onde procedem as saídas da vida. O coração é o núcleo central do homem, é o centro da personalidade. E Filipe ainda diz que ele tem que crer de todo o coração. E o coração dele tem que se envolver todo com Jesus. É essa fé que abraça Jesus, que se entrega a Ele, que confia nele, que não pode mais viver sem o governo dele, que nos salva. É lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Parece aqui a história do Spurgeon. Filipe batiza o eunuco. Quando Filipe termina de batizar, ele é trasladado miraculosamente, ele é arrebatado para outro lugar. E o eunuco ficou procurando por ele, atrás dele. Não, o eunuco saiu jubiloso do caminho, esqueceu de Filipe. Agora ele tinha Jesus no coração, agora ele era salvo pela graça de Deus. Em Romanos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, note, foi a confissão de fé a base para o batismo. É sobre esta pedra, o Cristo conhecido, confessado e revelado, que a igreja surge, que alguém é batizado. Romanos 10 diz assim, a Bíblia, a partir do verso 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É uma alusão aos judeus, que não entenderam que perante Deus todos nós somos pecadores, endividados, incompletos e perdidos. Não podemos ser salvos por nossas obras, mas só podemos reconhecer o que Jesus fez por nós lá na cruz, pagando o preço da nossa redenção, e confiar nele como nosso Salvador.
A fé pela qual somos salvos não é um trabalho, é um descanso. Por isso ela difere muito do que o povo chama de fé hoje como pensamento positivo. Coloque na cabeça e fique ali. Isso é uma coisa exaustiva, cansativa. A fé não é esse pensamento positivo que esgota a mente. A fé é o descansar do coração. Não eu, ele, não o que eu faço, o que ele fez. Não a minha diligência, a intercessão dele. Eu confio nele, entrego a ele a minha vida e confio que ele vai resgatar, salvar e me conduzir ao céu e perdoar os meus pecados. Mas os judeus não quiseram isso, queriam ser salvos pela lei mosaica, cumprindo os mandamentos, achavam que podiam satisfazer as exigências de Deus, não reconheceram a profundidade da queda que aconteceu no Éden, que corrompeu a natureza humana. Não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Esse é o grande problema dos homens. Eles querem escolher o seu próprio modo de chegar a Deus. Eles querem estabelecer a sua própria religião de obras. Mas nós temos que aceitar o caminho que Deus nos deu e não inventar um caminho para nós. O verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O objetivo da lei, fim aqui no sentido de finalidade, embora também encerre, fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. A lei é para diagnosticar o nosso pecado. A lei é para denunciar as nossas falhas, é o espelho onde vemos as nossas sujeiras. Pela lei o que vem é o pleno conhecimento do pecado. A lei é santa, justa e boa para denunciar que somos carnais e vendidos sob o pecado. A lei mostra que não podemos nos salvar e desta maneira ela aponta para Cristo. Ela aponta para o Salvador, de quem os profetas falaram, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A nossa justiça é Cristo. A nossa justiça está no seu sangue, que nos absolve de culpa, que nos dá a remissão de pecados. E aí ele diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça da lei, que nenhum homem cumpriu, exige que os homens façam tudo o que a lei diz. E os homens caídos nunca fazem tudo o que a lei divina diz. Mas a justiça que é pela fé, versículo 6, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Nossa fé, irmãos, confia no Cristo que já veio e morreu. Nossa fé não é uma obra, nossa fé não é responsável por encontrar um meio de trazer Jesus do céu, porque senão seria uma obra, ela teria que fazer alguma coisa. A justiça que é pela fé não diz no coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Nossa fé não é o que fez Jesus vir, nem é o que fez Jesus ressuscitar. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós o amamos hoje é porque ele nos amou primeiro. Ele veio por amor e graça, misericórdia, para buscar e salvar o que se havia perdido. A fé é a resposta ao que ele já fez, e a confiança no que ele fez por nós. No verso 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé, a confissão, é a invocação de Jesus, é tu abrires a tua boca e chamar Jesus para a tua vida. Está bem pertinho. Você não pode satisfazer a lei, mas você pode gritar por socorro. Você não pode escalar este poço, dentro do qual você ficou encurralado, encurralada, mas você pode gritar para o Salvador. A palavra da fé está próxima de ti, junto à tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o chamares para ser Senhor da tua vida, e com o teu coração, note, a fé vem do coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se agarre a Jesus, confie nele, e você não vai ser confundido, porque ele é a pedra, a rocha. Você vai ser como uma casa cravada na rocha.
Ele é a rocha inamovível, Ele é a rocha eterna. Como alguém disse, a ciência é mais fraca do que Jesus, porque a ciência estuda o século das rochas, mas Jesus é a rocha dos séculos. Nada pode abalá-lo. O salmista diz: tu tiraste os meus pés de um poço de lama, de perdição, e firmaste os meus pés sobre a rocha. Quem nele crê não será confundido, não será abalado, terá segurança de salvação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, os que clamam por Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode ser hoje, clama a Jesus, chama por Ele, invoca-o para a tua vida. Ele vai trazer para ti mudança de coração, perdão para os teus pecados, e vai te dar segurança, certeza de morar no céu. Vai te colocar com um povo que é habitado pelo Espírito Santo, que tem acesso ao Pai através de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, a rocha eternal, a base, o fundamento inamovível, o Salvador poderoso, que pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, e que vive para sempre para interceder por aqueles que nele se refugiam. Que o Teu Espírito traga convicção de pecado, Senhor, que pessoas possam ver a gravidade dos seus pecados, para que se arrependam nessa noite e possam olhar para Jesus e chamá-lo para vir às suas vidas. Ó Deus, que haja nessa noite salvação, mudança de vida, transformação. Ó meu Deus, perdão para os pecados, paz com Deus. Nós rogamos isso e pedimos em nome de Jesus. Amém.